coube à segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo a elaboração do documento final, recolhendo os frutos dos 3 anos deste processo convocado e liderado pelo Papa Francisco. São 155 parágrafos divididos em 5 partes, não como um texto normativo, mas como linhas sobre escolhas que poderão ser feitas pelas igrejas locais neste processo de recepção. Para nos ajudar a ter uma visão geral do documento final, eu recebo Dom Joaquim Moll, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, referencial nacional da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua. Já esteve aqui no nosso programa algumas vezes e é sempre uma alegria recebê-lo. Dom Moll, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Prazer estar aqui e ajudar a pensar o Sínodo. Isso. Olha, na fase do encerramento, ali na última sessão, o discurso do Papa Francisco foi assim, bastante emocionante no sentido de nos impulsionar à prática do sínodo. E para a gente começar essa conversa, Dom Moll, eu separei um trechinho deste discurso do Papa Francisco para nos ajudar na reflexão. Vamos lá ver o Papa Francisco. Nesse tempo de guerras, devemos ser testemunhas da paz, aprendendo também a dar forma real ao convívio das diferenças. Por isso, não tenho intenção de publicar uma exortação apostólica. Basta aquilo que nós aprovamos. No documento, há já indicações muito concretas que podem servir de guia para a missão das igrejas nos diversos continentes, nos diversos contextos. Por isso, coloco imediatamente à disposição de todos. Por isso, eu disse que seja publicado. O aplauso com o consenso dos padres sinodais. Quero, desse modo, reconhecer o valor do caminho sinodal realizado, que através deste documento entrego ao povo santo de Deus. Olha aí, um momento que eu diria histórico, Dom Moll, e eu queria partir deste momento. O documento final foi aprovado e havia expectativa de uma exortação apostólica, como praxe dos sínodos das Assembleias Gerais do Sínodo. E o Papa Francisco diz que basta esse documento, que ele está aprovado, que não tem uma exortação apostólica. Qual que é a importância, o peso também magisterial, como é que a gente recebe esta decisão do Papa Francisco? Em primeiro lugar, dizer o seguinte, olha, depois de 3 anos houve um amadurecimento das reflexões. Porque normalmente o processo da exortação apostólica acontece assim, terminado o sínodo, são feitas recomendações, considerações sobre aquele tema escolhido pelo Papa, e esse resultado, esse texto é colocado nas mãos do Papa para que ele então reelabore, ele reconsidere, ele aproveite, né, aquelas sugestões dos padres sinodais. Quando o Papa Francisco diz, não vou escrever uma exortação apostólica, ele está dizendo, é esse o texto que, desejado por vocês em toda a diversidade, é também desejado por mim. Uhum. Então, o texto, o documento final, parece-me que vai ter esse nome, o documento final, ele representa, então, uma unidade na diversidade, na real diversidade, mas sempre em harmonia. Harmonia é uma outra palavra que o Papa Francisco está insistindo nela, né? Uhum. É a harmonia das diferenças. A harmonia é muito mais do que, por exemplo, a tolerância nas diferenças. Claro. Então, vai além, né? Precisa estar harmônico, né? Uhum. Então, acho muito interessante, isso não vai diminuir, não é? Naqueles que têm boa vontade com o sínodo, o desejo de colocá-lo em prática. Eu agregaria uma nota, porque foi a minha reação quando eu estava acompanhando ao vivo esta sessão, e me parece que o Papa Francisco foi bastante coerente com o processo. Ou seja, se o processo de construção pertenceu a todo este grupo, a igreja toda, que desde as bases no seu processo de escuta, vamos acolher aquilo, como o senhor disse, que é fruto deste processo, dessa harmonia, né? Ou seja, um sínodo sobre sinodalidade, o documento é fruto de um processo sinodal.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, se nós notamos, só pelo título do documento, desde o começo até o documento final, a gente percebe uma evolução e uma consolidação. Explico. O primeiro texto, ele aparece para todos nós, né? Foi divulgado isso para todo mundo na convocação do sínodo, ele aparece por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Por é uma preposição que indica a finalidade, ou seja, vamos fazer o sínodo para alcançar esta realidade de uma igreja sinodal. O documento do meio vem uma igreja sinodal em missão. Tirou a preposição. Apenas está dizendo que a igreja sinodal precisa estar em missão. E o terceiro, que foi o documento de trabalho desta última sessão, como ser igreja sinodal missionária. Então, já pressupõe que a igreja tem que ser missionária. Agora nós precisamos decidir como vai ser. E aí o documento final, né, aparece com exatamente este título. Isso. Uma igreja. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então a preposição para, diferente do por, é a indicação da direção. Ou seja, agora nós vamos neste caminho. Então é muito interessante notar só pelo título como é que isso evoluiu e como que isso deu um certo conforto ao Papa Francisco para dizer, olha, basta, está muito bom. Está muito bom. Você que está acompanhando essa conversa aqui sobre o documento final, a gente espera com bastante ansiedade, inclusive, a versão em português, a versão final. Até o momento em que a gente está gravando este programa, ainda não saiu a versão em português. O documento final é em italiano e saiu uma versão em alemão. Mas os outros idiomas a gente aguarda, inclusive, para facilitar o acesso. Ainda sobre uma questão de título, Dom Mol, a mim me chamou a atenção, eu queria tocar neste ponto, porque das 5 partes que o documento nos apresenta, 3 delas traz a palavra conversão no título. Como é que a gente pode ver também, ouvir este apelo? Conversão é algo que nos remete, ao menos na minha percepção, me remete ao documento de Aparecida, me remete a Evangelii Gaudium, a outros elementos do Papa Francisco. Então, em primeiro lugar, eu diria assim, a insistência na conversão, aliás, aparece em 3 capítulos, mas aparece 2 outras vezes falando da conversão, do sentimento e da pastoral. Então aparece 5 vezes. Conversão de 5 áreas, né? De 5 campos, de 5 dimensões, que envolve a ação pastoral da igreja e as pessoas. Então, por quê? A primeira possibilidade, que é muito real, é porque, de fato, há uma dificuldade de praticar a igreja sinodal. Essa dificuldade não é uma dificuldade técnica, de como que se vai organizar um conselho, mas é uma dificuldade da vontade. Então, nós notamos que há uma inaptidão para a sinodalidade, porque o caminho sinodal, ele exige tempo, inclusive, para sentarmos juntos, para escutar. Aqui vai uma recomendação também, porque eu acho que é razão de conversão. Escutar não é ouvir, mas escutar também não é só prestar atenção, ligar coração no coração. A palavra escutar, ela é traduzida por atender. Eu escutei fulano, isso significa eu atendi aquilo que eu ouvi dele, naquela necessidade que ele me apresentou. Então, nem todo mundo tem, digamos, uma predisposição, uma vontade de escutar. Então, como é que se resolve isso? Conversão. Usando uma expressão assim, apenas para ajudar a pensar, não é? A conversão, ela é uma espécie de gotejamento, ou se não, de uma introdução, de uma injeção, digamos assim, de uma outra vontade, de uma outra perspectiva. Então, nos confrontando assim com as resistências, com as dificuldades, muita gente na igreja, mas também não está longe de ser a maioria, muito longe, mas vários grupos na igreja escolheram uma outra igreja, escolheram uma outra mentalidade,
Só não escolheram um outro Papa, porque não é possível, né? Então, não querem, não vão, né? Mas a maior parte da igreja apresenta uma resistência que pode ser quebrada pela conversão. E é interessante notar, o Papa Francisco é muito sutil também em algumas coisas. E uma semana antes do encerramento do sínodo, a gente até conversou isso num programa anterior aqui com o padre Geraldo Demore, o Papa Francisco publica uma encíclica sobre o coração de Jesus, ele nos amou, mas que fala do coração humano, ou seja, a conversão passa pelo coração. Não há igreja sinodal se não passa pelo coração, por esta conversão e por essa atenção aos irmãos e irmãs no caminho, né? O coração é o lugar da bondade, é o lugar da misericórdia, é o lugar da sensibilidade. Ele não está desconectado do resto, muito menos da razão, da mente, etc. Mas ele é o centro propulsor, não é? Por isso a recordação do coração de Jesus e depois falar do coração humano nesse exato momento é como que assim dizer, olha, daqui para frente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser. E nós acreditamos e vamos seguir buscando fazer diferença para uma igreja sinodal em missão. A gente está conversando com o Dom Joaquim Moll sobre o documento final, algumas impressões. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa prosa. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando sobre o documento final do Sínodo recém-aprovado ao término da segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo e, como disse o Papa Francisco, está à disposição para toda a Igreja. E a gente está conversando hoje com o Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu quero retomar nossa conversa, Dom Moll, com uma fala do cardeal Grech, ali na coletiva de imprensa, logo que terminou o sínodo, ele disse o seguinte: o documento é importante, mas muito mais importante é assumir este estilo sinodal nas igrejas locais como uma chave para orientar outras questões. Me pareceu uma fala bastante forte, às vezes a gente não está na coletiva, não foi ali durante a sessão. Como é que a gente pode interpretar também, uma vez que o cardeal Grech é o secretário-geral do sínodo e coordenou este processo? O documento é a letra. O estilo, o novo estilo, o estilo igreja sinodal é o espírito. Vale muito mais o espírito do que a letra. Vamos imaginar que não se tivesse produzido nenhum texto escrito. Então, a experiência sinodal do próprio sínodo, como ele se deu, e o desejo de sinodalidade já marcariam mesmo um novo estilo de igreja. Contudo, o texto é importante. O texto é importante porque ele é um registro que fica consignado como uma marca desta virada. Esta é uma virada na história dos sínodos. São 3 anos fazendo sínodo. Isso é uma virada. A participação de mulheres, de leigos, de religiosos, de padres, de bispos, um número muito maior de pessoas. Então, a participação direta do Papa o tempo inteiro, participando dos grupos, participando e orientando, né, os plenários. Então, é para isso serve o texto. O texto serve também para ajudar, colaborar na nossa memória. A nossa memória precisa do texto. Agora, mais importante não é o texto. O cardeal Grech, de fato, tem toda a razão. importante agora é ser igreja sinodal. E no local, né? Me parece importante. No local. Por isso que se insiste muito também na ideia da igreja local, porque é lá que precisa acontecer a sinodalidade. Então eu penso que agora, cada igreja local, isso significa dizer, em primeiro lugar, todo o povo das comunidades da igreja, com seus agentes de pastoral, especializados ou não, os ministros ordenados, a vida religiosa consagrada, o bispo da diocese, eles terão que entrar numa fase de implementação do sínodo, que, aliás, é um capítulo a mais
né, no documento que o Papa emitiu, reorganizando todo o sínodo. Há uma fase de implementação. Nós não tínhamos isso. Pois então, a implementação vai exigir agora um plano de implementação para que cada igreja local seja, no espírito do sínodo, fiel também ao texto que foi emanado pelo Espírito Santo, mas com a ajuda de todas essas pessoas. É bonito a gente perceber que o fruto de um processo e foi algo que o Papa Francisco insistiu muito durante todo este caminho. Na verdade, não só no sínodo, né? Ele já fala, lá na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco já fala destas ideias e também do que pensar, do que esperar da igreja. Um elemento, Dom Mauro, que a mim, pelo menos assim, numa primeira leitura, eu queria trazer aqui para a gente comentar, há uma valorização do batismo. Essa necessidade também de nos reconhecermos como igreja no nosso lugar, recuperando a eclesiologia do povo de Deus, e algo que já permeia ali desde o início do documento final. O batismo é o primeiro sacramento, e não é à toa. É o batismo que nos coloca para dentro da igreja e, ao mesmo tempo, nos envia para fora da igreja. Uhum. É um movimento teologal, é um movimento pastoral, um movimento sacramental belíssimo. A gente acolhe os novos membros pelo batismo e eles são preparados para ir, porque eles não devem ficar aqui, fechados para dentro. Igreja em saída. E é ele que dá sentido a todos os outros. Uhum. Sem o batismo, os outros sacramentos, inclusive, não podem ser celebrados, né? Então, o batismo é a fonte primeiro, é a água límpida, o batismo é a energia, digamos assim, do amor de Deus, não é, que nos impulsiona como cristãos e cristãs, que passamos a ser exatamente quando com Cristo morremos para o pecado e com Ele ressurgimos, não é, ressuscitamos para a vida plena. Então, essa valorização do batismo me parece muito interessante. Eu achei a primeira parte dos fundamentos um pouco, como talvez fosse esperado, um pouco mais teórica, um pouquinho mais genérica, mas quando chega no batismo, há uma compensação. Uhum. Quer dizer, a gente fica feliz porque foi lá exatamente no ponto nevrálgico, no ponto fulcral, valorizar de fato o batismo como algo essencial na nossa vida. Uhum. Se você me permite, claro, Marcos, é inclusive o batismo que nos envia não só na missão para sermos uma igreja sinodal, mas também queria tocar nesse assunto rapidamente, para levar adiante aquilo que ficou inacabado, que são aqueles 10 temas das 10 comissões que tem que trabalhar para apresentar ao Papa Francisco resultados, reflexões bem feitas sobre os temas ali definidos em junho do próximo ano. Uhum. Queria só destacar, porque são coisas importantes, não todos, mas, por exemplo, tem uma comissão para tratar do clamor dos pobres. Isso precisa vir à tona. O espírito que nós recebemos no batismo e é confirmado na crisma precisa trazer, não é, um compromisso ainda mais forte. A missão no ambiente digital, porque isso aqui está um pouco confuso. Quer dizer, quem que é missionário digital, não é? Quem que é evangelizador digital? Qual que é a nossa missão no mundo digital? Isso não é fácil de resolver. Corre-se o risco de, inclusive, atribuir, não é, entre aspas, quase que um ministério a qualquer pessoa que esteja nas mídias. Basta ter o número de seguidores, Basta ter o número de seguidores e pronto. Isso precisa ser feito. Quer dizer, o sínodo, ele está acabado por um lado e inacabado por outro, mas esse inacabado será completado. Mas ainda, por exemplo, a comissão 4 é para tratar da formação nos seminários, porque isso veio do sínodo. E o Papa, então, separa este tema para ser aprofundado, porque aqui nós temos também um ponto muito importante. Ele aparece, inclusive, assim, de maneira bastante tímida aqui, porque necessita de mais aprofundamento, né? De uma formação integral que o documento nos chama. Isso, exatamente. Depois fala uma comissão sobre os ministérios específicos. Então aqui eu acho que deve entrar uma série de outras coisas importantes. Quero ainda destacar os critérios para a seleção de candidatos ao episcopado.
não é? Isso é uma outra comissão muito importante. Por exemplo, a recepção dos frutos da jornada ecumênica no povo de Deus. Porque tem gente que rejeita o ecumenismo. O ecumenismo faz parte da nossa identidade cristã católica. Nós precisamos agregar e não rejeitar, expelir. Então, por que digo isso? É porque o batismo nos compromete com tudo e com todos. E a gente vai ser mais cristão pelo nosso batismo na medida que a gente for também assumindo estes e muitos outros desafios. Sim. Domol, a gente já está quase chegando aqui no fim do nosso papo, mas eu queria tocar num dos outros temas que me parece importante, que a gente já inclusive falou aqui algumas vezes no programa, que é sobre a questão das conferências episcopais e assembleias eclesiais. Há aí uma abertura? Fala-se das assembleias que aconteceram nesse percurso do sínodo. Aqui na América Latina nós tivemos a primeira assembleia eclesial. E como é que a gente pode olhar isso também a partir de agora? Há uma esperança que a gente possa ampliar para favorecer a participação do povo de Deus nos processos? Então, o povo de Deus, ele é o conjunto de todos nós. Não é um bom sintoma quando se começa a falar de o povo de Deus lá como se eu fosse fora, ainda que eu seja servidor. Por exemplo, quando um bispo diz lá, vocês, povo de Deus, não, nós, povo de Deus, né? O padre, o religioso, o homem, a mulher, o catequista, etc. O povo de Deus somos todos nós pelo batismo. Pelo batismo. Isso que é fundamental. Ali está a razão de tudo. Então, é necessário, de fato, dar este passo. E um primeiro passo é exatamente a Assembleia Eclesial. Esse é o primeiro, porque eu vou indicar um segundo, quem sabe, para o futuro, embora eu já tenha até sugerido isso em nome de um grupo de bispos na Assembleia Geral da CNBB. Então, o primeiro passo é manter a Conferência Episcopal, manter os órgãos dos presbíteros, dos diáconos, dos leigos, né, do laicato, cada um, né, no seu espaço e com as suas preocupações, e fazer uma assembleia eclesial reunindo os representantes de todos esses segmentos. Então, isso é um passo importantíssimo. Agora, o passo maior e mais profundo seria estabelecer a conferência permanente, não é, eclesial, por exemplo, de um país. Não só a assembleia, mas a conferência. Então, tem a conferência episcopal, aí poderia ser a conferência presbiteral, a conferência diaconal, a conferência laical e todos juntos a conferência eclesial de um país. A exemplo da nossa conferência eclesial da Amazônia, né? Isso, exatamente. É permanente, permanente. Aí cada um tem a sua e nós nos reunimos todos permanentemente numa conferência. Mas não é esse o passo que está sendo dado. Está sendo dado um passo prévio, que é a organização de assembleias periódicas para cumprir essa tarefa da unidade harmônica de todo o povo de Deus. E que já é um grande passo. Um grande passo. Muito bom conversar com Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, reverencial nacional para a Pastoral do Povo de Rua, e nos ajudar aqui com algumas leituras, algumas linhas deste documento importante que a gente vai seguir aprofundando nos próximos programas. Dom Moll, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, sempre às ordens. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando, quer rever os temas que a gente já tratou aqui no programa? No YouTube você encontra todos os programas. Basta procurar @Igreja Sinodal, busque, reveja e compartilhe para que a gente possa viver este processo permanente de ser uma igreja sinodal. Eu deixo um abraço forte para você. Na próxima semana a gente se encontra. Até lá.